Olá, eu sou a Viviane e hoje eu vim trazer para você 9 táticas que nós podemos utilizar para evitar a nossa compulsão por compras. Mas antes disso, eu peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você possa acompanhar de pertinho todo o conteúdo que nós trazemos para vocês frequentemente. Então, são 9 táticas que nós podemos evitar, né, exercitar para poder evitar a nossa compulsão por compras, porque para muitas pessoas se entregar às compras pode ser uma terapia, um prêmio de consolo, uma fuga. Isso está muito ligado ao que a gente vive no momento, né, aquilo que a gente está sentindo. Então, comprar muitas vezes faz parte do nosso cotidiano. E na verdade ela faz, né? Porque a gente precisa estar comprando o tempo todo, a gente compra para suprir as nossas necessidades, para suprir a nossa despensa, para suprir o nosso guarda-roupa e assim por diante. Então a gente precisa o tempo todo estar comprando. Mas o fato é que, independente da situação, um descontrole ele pode deixar de ser saudável para a nossa vida financeira, para a nossa vida emocional. Então, a gente precisa observar até quanto o nosso gasto, o nosso consumo, ele está prejudicando a nossa vida financeira e a nossa vida emocional, né? A nossa saúde psicológica também. Então, o que a gente precisa se perguntar é se nós conseguimos estabelecer limites para esse comportamento. Se eu sei quando eu posso e quando eu não posso. Então, essas técnicas que a gente passa a observar nos leva a pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente está comprando. A primeira dica, a primeira técnica para evitar essas compras por impulso é a gente conhecer todas as nossas despesas. Antes de tudo, a gente precisa conhecer o destino do nosso dinheiro. A gente precisa saber quanto o dinheiro de dinheiro entra no nosso orçamento e qual o destino que nós vamos dar para ele. A gente precisa separar aquilo que é bens de consumo, de sobrevivência, com aquilo que nós vamos gastar extra, aquilo que nós vamos poupar. Então, quando a gente desconhece o destino do nosso dinheiro e a gente vai gastando sem pensar, aí no final do mês a conta nunca fecha, né? A gente acha que deveria ter mais dinheiro na conta e não tem. É porque a gente não aprende a anotar, a contabilizar tudo que a gente gasta no nosso dia a dia, por menor valor que seja. Se você come um sanduíche, se você toma um suco, um refrigerante, um café, você precisa anotar aquilo ali, porque no dia ele não faz diferença nenhuma, mas às vezes no montante, no final do mês, é por isso que a sua conta nunca fecha, porque você não sabe o destino que você deu realmente para o seu dinheiro, e aí você acha que você não ganha o suficiente para suprir suas necessidades e por aí vai. A segunda tática que eu utilizo é saber quanto eu posso gastar. A partir do momento que você conhece todas as suas despesas, mesmo aquelas despesas que são variadas, os gastinhos que você tem no decorrer do dia, da semana, você vai poder fazer uma estimativa de quanto você pode gastar naquele mês. Então, só que isso vem do conhecimento que você tem das suas despesas, do destino que você vai dar para o seu dinheiro. Só é possível você saber quanto você pode gastar se você tiver esse controle. Esse controle ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito numa planilha, numa agenda, no computador, da forma que você achar mais fácil. Não existe uma regra para isso. A regra é se organizar, conhecer
o destino do seu dinheiro, para você poder saber quanto que você pode gastar em alguma coisa que você deseja adquirir, que você deseja comprar. Então, isso você tem que saber, claro, ter claro na sua cabeça essa questão do quanto você pode ainda gastar sem comprometer a sua estabilidade financeira, sem fazer com que você saia de um mês para o outro devendo sem perceber, né? Tática número 3. Faça listas. Ao sair para consumir alguma coisa, quando você se planejar em comprar qualquer coisa, você for planejar uma viagem, a sua compra de supermercado, seja o que for, sempre faça listas daquilo que você precisa comprar. Porque quando você não faz listas do que você precisa, você acaba comprando algo a mais, algo desnecessário e pode ultrapassar muito o valor que você estipulou sem que você perceba. E aí só no final das contas é que você vai perceber o quanto você ultrapassou. Então, o importante de você fazer uma lista, a lista ela é um fruto da sua organização, né? Da forma como você organiza a sua vida financeira. Então, para que a gente evite gastos muito grandes quando a gente vai fazer sair para comprar alguma coisa, é a gente ter isso listado, isso bem vivo na cabeça da gente, do que nós saímos para fazer, do que nós precisamos comprar e não fugir daquilo. Sempre tentar optar pelo melhor custo-benefício, a gente aprender a se questionar o que é mais relevante, se alguma coisa daquele item ali pode esperar, ou se em uma outra oportunidade eu levo para casa e essa espera não vai me prejudicar. Então, a gente aprender a organizar-se psicologicamente antes de comprar alguma coisa, para que a gente não fuja 100% daquele orçamento que nós determinamos. Tática número 4. Não compre por empolgação. Uma maneira de evitar comprar algo desnecessário naquele momento em que você está ali perto de uma série de coisas que te chamam para o consumo e que encheu os seus olhos e que ao mesmo tempo pode esvaziar seu bolso, é esperar, né? Se você não saiu com aquele objetivo de comprar alguma coisa, se aquilo não estava planejado, se provavelmente aquilo não é imprescindível para você porque você não planejou, então é você não usar dessa empolgação. Espera um pouquinho, aguarde um tempo, às vezes uns dias, e aí você vai começar a perceber que você pode se programar para essa compra. E aí, muitas vezes, quando você começa a pensar e se programa, e aí você vai passar a perceber que às vezes você nem precisava daquilo e que aquela compra ela seria por impulso, porque ela passou a não ter importância para você, então você vai deixar ela de lado. E se ela realmente for uma compra necessária, você vai planejar, você vai ver quanto você pode gastar e aí você vai lá e comprar. Só que aí você vai comprar sem culpa, porque se você teve que fazer um planejamento para que essa compra existisse, é porque realmente você precisava dela. Então, essa é uma tática interessante, porque na maioria das vezes, quando a gente sai, a gente vai para algum lugar, tem sempre algo que nos chama a empolgação, e aí isso nos leva ao gasto, e se você não tem dinheiro, você compra com cartão de crédito, e aí você não se planeja. Então, é uma tática interessante para a gente desenvolver também. Essas táticas, elas precisam ser desenvolvidas ao longo do tempo. Uma quinta tática é que você deixe os seus cartões de crédito em casa. É claro que assim, às vezes a gente tem mais de um cartão de crédito e aí a gente leva todos na carteira e aí alguma coisa que seja assim irresistível aos seus olhos você vai acabar gastando mesmo que você não tenha dinheiro, porque cartão de crédito ele não é dinheiro, cartão de crédito é um meio de pagamento, então ele confunde muito a cabeça, ele te leva a pensar que você tem muito mais dinheiro do que você tem.
Então, evite carregar muitos cartões, leve apenas aquilo que for necessário para você. Se você não saiu para fazer compras, então você não precisa levar um cartão de crédito, deixa em casa. Não vamos levar todos os cartões, porque a gente pode cair na tentação de utilizá-los sem planejamento, e isso atrapalha muito o nosso orçamento no final do mês. Então, é uma tática interessante também, porque mesmo ele se parecendo inofensivo, ele tem sempre ali um saldo a mais que você pode gastar, né? Independente de quanto você ganha no final do mês ou não. Geralmente o limite do nosso cartão ele é muito mais alto do que o salário que a gente ganha, então a gente precisa tomar esse cuidado. E o mesmo vai para o cartão de débito também, que se na sua conta existe ali um limite de cheque especial, o seu cartão de crédito o seu cartão de débito ele vai te dar a impressão que você está pagando aquilo ali e que já está pago, sendo que na verdade ainda na próxima fatura vai vir aquilo somado com todas as suas despesas. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Tática número 6, compre à vista. A gente ter o hábito de comprar as coisas à vista, pagas em dinheiro, ela nos traz uma série de benefícios. Além do controle visual que a gente tem do nosso dinheiro, a compra à vista ela pode te dar uma série de descontos interessantes, que se você for pegando todos os descontos que você ganha, pagando as contas à vista, no final de um ano você vai ter feito uma economia muito grande, que dá para você adquirir um outro bem. Então, a compra à vista, ela só tem benefício, né? Então, se você pode comprar tudo à vista, os seus bens de consumo ali, a sua necessidade básica mensal, você já separar o dinheiro e comprar à vista, só traz benefícios. Ela te faz ter disciplina com o valor que você ganha mensalmente, porque você sabe que aquele dinheiro ali ele tem um fim, aquele montante ele vai acabar. Então, você sabe a hora de parar também de gastar aquele dinheiro. Tática número 7. Evite ir ao shopping deprimido ou entusiasmado demais. A gente sabe que quando a gente está emocionalmente instável, emocionalmente abalado, a chance da gente comprar alguma coisa por impulso é muito grande, porque isso traz uma falsa sensação de prazer, uma falsa sensação de felicidade, de realização, enfim, uma série de sentimentos mascarados, né, de felicidade mascarada, e aí você acaba comprando a cada vez que você está triste. Então, se você não está bem, evite ir em lugares que você pode gastar mais. Existe uma série de alternativas para você aliviar seu sofrimento, para a gente se abrir e não precisar de ser com gastos que a gente tem na euforia daquele momento de tristeza que a gente está vivendo ali, de vazio. Então, se você está assim, evite ir às compras, né? Porque se você for, automaticamente você vai gastar muito mais do que você pode, porque a nossa sensação de prazer alivia as dores que a gente tem ali, as frustrações, e aí a gente acaba gastando o que não precisa. Então, o que não pode, na verdade, né? E existe uma série de outras coisas. Se você tá triste, vai tomar um sorvete, vai conversar com uma amiga, vai assistir um filme, vai beijar seu filho, e tem um monte de outras coisas que dá para fazer. Mas, enfim, ir às compras é que não é a solução ideal quando você está triste, né? Quando a gente está frustrado, não é o momento para comprar, para planejar uma compra, nada disso. É o momento da gente tentar encontrar o que está de errado para resolver e aí fazer os nossos planejamentos de consumo de uma maneira equilibrada e saudável. Entretenha-se de outras maneiras, né? Foi o que eu falei anteriormente. Para muitas pessoas, comprar também é um vício, né? Existe o vício por compras, é uma doença
que hoje ela assola parte da nossa sociedade. E há um tempo atrás eu achava que era um problema só feminino. Mas não, hoje eu vejo que também é um problema masculino também. Tem muitos homens que não conseguem segurar a sua compulsão por comprar. Ele compra e geralmente os brinquedinhos dos homens eles são bem mais caros do que os das mulheres também, né? Tem homens que gastam uma verdadeira fortuna com coisas que às vezes são desnecessárias, mas principalmente para nós mulheres, o vício pela compra ele se torna cada vez maior com essa sociedade, com esse meio que a gente vive hoje, que nos prega 100% do consumo. Se você, para ficar linda, você tem que comprar, para andar na moda você tem que gastar, para arrumar o seu cabelo você precisa gastar uma fortuna, e aí você tem que seguir as tendências da moda, aquele vestido que você usou hoje para um casamento, amanhã você não pode utilizar ele porque alguém já te viu usando, e isso tudo vem sendo colocado na cabeça da mulher de uma forma muito exagerada, e aí se você não trabalha isso no seu psicológico, você acaba gastando muito mais do que você precisa. E aí a gente pode desenvolver outras coisas que vai atrair os nossos pensamentos, aguçar os nossos sentidos, como você fazer um exercício físico, você praticar uma corrida, fazer uma terapia ocupacional, desenvolver uma atividade extra que você pode até às vezes ganhar algum dinheiro com isso, ler um bom livro, assistir um filme. Tem uma série de coisas que a vida vai fazendo com que a gente deixe para lá e que se a gente resgata junto com isso a nossa saúde emocional. E em casos de compras por compulsão, quando a gente sentir que você precisa de ajuda, a mulher não pode ter medo de procurar ajuda, porque realmente é uma doença e a gente precisa de ajuda para isso. Muitas pessoas precisam de ajuda, mas o problema é entender que você precisa dessa ajuda. Então, entender que comprar exageradamente não é saudável, nem para quem tem muito dinheiro e para quem tem pouco dinheiro. Ela não é saudável para ninguém. O dinheiro ele tem que servir em nosso benefício e não trazer mal para a gente. Então, se o excesso de dinheiro que você tem faz com que você compre além do que você precisa, está na hora de parar para pensar, pedir ajuda, encarar isso e resgatar para você valores que às vezes você tenha perdido ao longo do tempo. Então é interessante a gente parar para pensar e se observar um pouquinho mais em relação a isso. A nona tática, parar por 24 horas. Essa é uma tática, um conselho dado assim com exaustão por muitos economistas. Se você sentiu vontade de comprar alguma coisa, espere, né? Espere até o dia seguinte, espere para um outro dia, aí você pensa, pega a sua planilha de gastos, o seu planejamento financeiro, olha, e aí se ainda assim aquilo que você deseja comprar você achar que é necessário, aí você vai começar a fazer um planejamento e você só vai comprar isso depois que você tiver consciência de que o seu dinheiro pode ser gasto ali, que você vai poder distribuir entre o seu planejamento, incluir esse gasto daquilo que você deseja comprar. E uma outra dica importante também é que se você acha que você é uma pessoa consumista, mas você não consegue perceber ou você não tem certeza, uma tática interessante é você pedir para um amigo, um parente, ou seu filho, ou seu esposo, ele começar a descrever os seus hábitos de consumo, né? Você falar para ele, olha, eu quero que você me observe ao longo de um tempo daquilo que eu faço, aquilo que eu compro, aquilo que eu comento que quero comprar. Então, você colocar alguém para te assistir, para ir descrevendo os seus hábitos, ele vai talvez te ajudar
a mostrar como que você está nesse sentido, né? Porque é muito difícil para a gente admitir um monitoramento, né? A gente não quer ser monitorado, a gente não quer ser vigiado, essa sensação ela não é boa mesmo, mas às vezes a gente precisa se abrir para isso, porque se a gente não assume que nós temos um problema, que eu compro muito por impulso, que eu gasto desnecessariamente, precisa de uma segunda pessoa para te falar isso. Então, antes de você saber se você precisa procurar uma ajuda e tudo mais, peça para as pessoas mais próximas de você observarem esse seu comportamento e se abra para receber isso de uma forma legal também, né? E aí, se você perceber que você precisa de ajuda, não tenha vergonha, vai pedir ajuda, vamos tratar isso. E aí depois as coisas começam a ficar muito mais leves, muito mais interessante. Aí comprar vai se tornar, vai ter um valor diferente para você, né? Comprar o necessário, perceber o prazer que é ter alguma coisa que você realmente quer, que você realmente precisa. E isso traz para a gente uma série de prazeres duradouros e não prazeres momentâneos. Então é isso que eu tinha para você hoje. Eu peço mais uma vez que você não se inscreveu no canal, que você se inscreva, ative o sininho das notificações